Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Tudo bem com vocês? Tá? Vamos então para mais uma aula, mais um vídeo referente à ética e legislação, tá? Esse que será o nosso penúltimo vídeo, tá? Já estamos finalizando aí o nosso conteúdo, tá? E espero que vocês até agora estejam tudo bem, estejam gostando da nossa matéria, tá? Qualquer informação nova, qualquer conteúdo extra, dúvidas, vocês fiquem à vontade para nos procurarem, tá? A gente estará sempre à disposição de vocês, tá certo? Bom, em cima do nosso conteúdo, dando continuidade ao nosso conteúdo aí, então a gente vai falar um pouquinho sobre a autorização de acessos a sistemas, hackers, né? E aí a gente vai ficar um pouco grilado com relação a esse tema, né? Autorização. Por que autorização, né? Porque na realidade hackers hoje em dia não têm autorização, né? Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa palavrinha mágica, né? Que é o propriamente dito os hackers, né? E aí a gente vem aquela pergunta: hacker é um criminoso virtual? Né? Isso muitas pessoas eles fazem essas perguntas, né? Mas a gente vai pensar o seguinte: embora muitos de nós associemos essa palavra hacker a um criminoso virtual, essa não é bem uma definição propriamente correta, tá? Qualquer pessoa que se dedique intensamente em alguma área específica da computação, que tem algum tipo de conhecimento, ele descobre e acaba descobrindo alguma utilidade, além do previsto em alguma função original do programa, ele pode ser considerado um hacker, tá? Uma pessoa ao se tornar um hacker, ele descobre algo especial em algum sistema, tá? Ele pode acabar descobrindo um erro, alguma falha de segurança de algum programa que ele está ali simplesmente mexendo, né? Ele acaba descobrindo uma brecha de alguma segurança, tá? E aí ele pode utilizar aquela informação, né, para o seu próprio bem, né, no caso, né? Uma forma de editar, por exemplo, uma planilha do Excel, navegar na internet utilizando metabuscas, que antes não eram tão bem conhecidas, né? E outras funções que alguns especialistas nem sempre conseguem descobrir e algumas pessoas, né, que no caso são os hackers, acabam descobrindo, né? Eles fazem descobertas que a gente nem imagina em alguma função e em algum meio específico, né? Que pode ser criada tanto por algum especialista ou não, né? No caso, né? Qualquer pessoa comum, né? E aí, a gente pode dizer que um hacker ele é um especialista, né? Os meios de comunicação normalmente não diferenciam um hacker em alguma área específica, né, de um crime virtual. Ele trata ambos com o mesmo sentido de ilegalidade. Houve um site saiu fora do ar, um hacker invadiu. Houve uma transferência bancária, houve roubo de dados, um hacker fez é o culpado por isso. Então, geralmente, os meios de comunicação eles sempre relacionam qualquer tipo de problema, infortúnio ou tipo de transação, algo errado na internet, eles se referem muito aos hackers, tá? Mas um especialista não é necessariamente um criminoso, tá? Por exemplo, alguma pessoa com experiência em programação fora do comum pode tanto criar um programa comercial com um alto valor, né, no caso, né, como também descobrir uma brecha de segurança em outros programas construídos com ela, né, com o próprio programa que ele desenvolveu ou não, né? Sendo mais importante a pessoa, o hacker em si, ele ser uma pessoa índole, né, que no caso utilize apenas a sua habilidade técnica, né, de informação, tá? Então assim, aí a gente vem aí e faz uma outra grande pergunta, né? Qualquer pessoa pode se tornar um hacker? Qualquer pessoa pode ser um hacker? Né? A gente vê esse sentido de uma maneira um pouco mais ampla. Né? Uma pessoa com conhecimento avançado em áreas fora da informática, eles acabam também sendo consideradas como hackers. Né? Então, se você parar para pensar, por exemplo, engenheiros, marceneiros, mecânicos, cozinheiros podem descobrir maneiras fora do comum de realizar alguma coisa
e também podem ser considerados hackers, né? Isso se for de uma forma um pouco mais abrangente, como a gente está querendo dizer aqui, né, no caso, né? Então, muitas vezes a gente associa qualquer roubo de informação, uma alteração, um desenvolvimento novo, né, usada de maneira errada, ao hacker. Por exemplo, vamos observar essa imagem, né? Lá no fundo você tem ali 4 palavrinhas, né, e restante de números sendo trabalhados por uma imagem, por uma pessoa. Você vê spam, e-mail, né, que estão muito interligados, né, no caso mensagens falsas que acabam chegando no seu e-mail, usuários e password, senhas, né, as nossas senhas de proteção, que acabam sendo utilizadas por outras pessoas. Um hacker uma pessoa, quando ele está querendo invadir algum sistema, e ele acaba utilizando um password, uma senha de alguém, né, e começa a quebrar, desvendar determinadas brechas dentro de um determinado programa, ou muitas vezes não. O próprio hacker ele gosta de se desafiar, tá? Ele faz aquilo para poder ter um desafio para ele. Então, por exemplo, ele invade um sistema, tem várias senhas, né, para poder acessar esse sistema, ele tenta ali descobrindo, ele vai tentando fazendo utilização de outros meios para poder tentar descobrir e invadir aquele sistema quebrando essas senhas, tá? Isso é muito comum também para esses tipos de funções, né? Então você pode passar assim, parar e pensar para essa imagem, por exemplo, né? O que a pessoa está tentando invadir aí? Ele está tentando descobrir o e-mail, que é o ID de identificação, e a senha para poder acessar um determinado sistema, tá? Então, por exemplo, em relação a hackers, a gente pode relacionar muitos casos em relação a vazamento de informações, por exemplo, do site Wikileaks, né, sobre informações do governo, né, dos Estados Unidos, da Rússia, tá? Atividades do grupo Anonymous, né, que acontece bastante, né, aquelas máscaras, né, como invasões de sistemas alheios. Então, assim, a gente pode parar e pensar assim, mas será que isso se torna realmente criminoso? Então depende daquilo que está sendo utilizado. Em ambos os casos, os grupos utilizaram suas habilidades de computadores para poder divulgar informações importantes para o mundo. Vai que a gente não sabia nada de informações, um determinado site está aí divulgando informações nossas, foram roubados dados do Facebook, a gente não iria saber. Tá? Então esses grupos eles acabam descobrindo essas formas, né, de trabalhar e divulgar essa informação para o público. O problema é que muitas vezes os grandes políticos, né, as grandes empresas não tratam isso como uma maneira correta, né? E outra pergunta que a gente pode acabar se fazendo é: um hacker ele pode ser ético, né? Será? Um hacker será que ele pode ser ético? Então a gente assim, eles possuem uma ética, né? A ética hacker, que é o jeito deles, né? Eles não são considerados uma ameaça para os usuários de internet. Esses tipos de hackers, por quê? Porque eles usam o seu conhecimento para poder desvendar e tentar invadir determinado sistema para poder divulgar para um meio positivo, né? Na grande maioria deles, né? Ou tentar, por exemplo, muitas empresas eles fazem divulgações na internet tentando buscar hackers, onde esses hackers tentam invadir os sistemas dessas empresas para poder analisar o nível de segurança delas, né? Uma empresa de um banco, por exemplo, será que o banco é realmente seguro? Então elas fazem muitas esses chamados, né, para pessoas para tentarem invadir o sistema delas, né? Dão até divulgação de prêmios. Isso acontece para essas grandes empresas. Muito mais nos Estados Unidos, né, na Europa, né, isso é muito comum. Há aqueles que quebram a ética, né, a ética hacker, né, por exemplo, eles muitas vezes invadem sites, sistemas, empresas, mas eles acabam testando para poder testar a vulnerabilidade desse sistema. Então, por isso que acaba que a gente pensa que o hacker ele está fazendo aquilo pelo mal. Não, ele está tentando descobrir alguma falha de alguma segurança. Isso é para poder melhorar o andamento e o funcionamento de um determinado programa, tá? E o que acontece?
Por conta desse tipo de hacker, eles são muito, geralmente, né, acontece de eles serem confundidos com outros tipos de hackers, que na realidade não são hackers, né? A gente tem um outro nome específico para eles, né, que são os crackers, né? O que são os crackers? Esses são aqueles tipos de indivíduo que tem o conhecimento, o mesmo conhecimento que um hacker, só que ele acaba utilizando aquela informação que ele descobriu de má fé. Tá? Eles seriam aquelas pessoas que quebram o sistema com uma intenção de tirar proveito pessoal para eles, né? Por exemplo, roubar dados para poder eles usarem como chantagem para outras pessoas ou fazer transferências erradas. Isso é crackers. Eles usam sua informação, tá, com um fim específico de simplesmente utilizar aquela informação e tirar proveito do próprio dele, né? Por exemplo, ele pode modificar um programa que no caso, ele venha a querer que a pessoa pague por ele. Tá? Isso acontece muito, por exemplo, computadores que são invadidos por algum tipo de vírus, tá? E aqueles dados ali, eles são roubados, né? E são bloqueados, né? Então, existem tipos de vírus que bloqueiam informações do computador. Isso, no caso, tá? Nós temos um vírus chamado ransomware, que é o sequestro de dados, que ele utiliza a sua informação para poder bloquear os dados do computador e tentar um resgate. Ele é mais conhecido como um vírus de resgate. Por quê? Porque, no caso, a pessoa terá que entrar em contato com um hacker e saber quais são os valores que ele deseja obter para poder liberar aquela determinado computadores, né? Existem redes, se vocês pesquisarem na internet, é muito comum você ver vídeos, né, de matérias falando sobre o sequestro de computadores, né? Fantástico já fez muitas matérias sobre isso, né? Record já fez bastante matéria sobre isso, então vale a pena você verificar isso aí, tá? Existem também vírus como o chamado phishing, né? Que é aquela pescaria, né? Se a gente observar mais para essa imagem que nós temos aqui, tá? O que essa imagem ela representa? Ela representa justamente o tipo de hacker, o cracker, né, no caso, que está fazendo uma pescaria de dados. Isso é o phishing, tá? Ele joga uma página falsa, por exemplo, em algum link, seja um link que seja divulgado via WhatsApp ou SMS, tá? Ou em algum site, tá? E esse link se direciona para alguma página da web, só que é uma página falsa, né? Ele vai obter o quê? Ele vai obter informações como no cartão de crédito, ele pode obter informações como seu nome pessoal, senhas, né? Ele pode roubar CPFs, então isso acontece, são roubos de dados. Então, quando vocês, por exemplo, estão fazendo compras na internet, é sempre bom verificar se o site tem aqueles símbolozinhos de cadeado, que são símbolos de proteção, né? Tá lá geralmente na barra de endereços, certo? E-mail é muito comum apresentar esse tipo de cadeado, você consegue analisar isso. Sites como Americanas, Extra, vocês conseguem fazer esse tipo de análise. A Amazon, né, no caso, vocês também conseguem visualizar isso. Tá? Agora, em algum tipo de sites, ele pode apresentar uma informação e vai dizer o seguinte: esse site não é aparentemente seguro, você deseja continuar a acessá-lo? Então, muitas vezes, alguns navegadores fazem esses tipos de pergunta, muito comum isso no Google Chrome, por exemplo. Tá? Então, vamos dar uma passadinha aqui, né? Que essa aqui imagem a gente já viu. E aqui a gente começa a analisar uma outra coisa. Tem como se proteger, né, desses invasões, desses invasores, tanto hackers no caso, quanto crackers no caso, né? Por exemplo, alguns hackers acho que já tem, o rapaz já deve estar com uns 23 anos, mas ele aos 18 anos, né, ele conseguiu descobrir uma falha de segurança na câmera do iPhone. Tá? Só que ele, no caso, ele divulgou essa informação para a Apple,
tá? E, no caso, a Apple contratou esse rapaz. Muitos hackers são contratados por essas empresas. Para quê? Porque o rapaz porque as pessoas que têm esse tipo de conhecimento conseguem fazer algo que melhora o sistema, tá? E isso é importante principalmente em celulares, que tem muitas falhas, né? Como, por exemplo, o sistema operacional Android, tá? Aí o iPhone ele vem apresentando algumas falhas. Então as empresas elas buscam tentar contratar essas profissionais, né? No caso, não vou dizer que é um profissional, né? Ele tem um conhecimento avançado, que é o hacker, né? Justamente para poder ele tentar melhorar o sistema. Tá? Muitos bancos fazem isso, né? Como a gente comentou mais para trás, né? Então, por exemplo, como é que a gente pode se proteger dessas invasões, desses vírus que vêm, por exemplo, ransomware ou próprios phishing, né, que chegam no seu celular, via WhatsApp ou mensagens. Então, como é que a gente faz isso? Então, tem aqui, ó, bloqueio de tela do seu celular. Por que eu estou colocando esse ponto, essa primeira linha? Porque imagina seu celular, você perdeu o seu celular ou você é roubado, tá? Seu celular não tem nenhum tipo de tela de bloqueio, né? E quando você apenas toca na tela, ela já simplesmente abre, né? Uma pessoa de má fé pode utilizar aquilo ali para poder acessar algum tipo de informação do seu celular, que muitas pessoas gostam de deixar senhas registradas automáticas, né? Em alguns aplicativos, então ele acaba usufruindo daquela informação antes de, por exemplo, ele simplesmente vender ou apagar todos aqueles dados, tá? Então, outra sugestão, realizar backups de seus arquivos. Se você tem, por exemplo, um sistema de nuvem implantado no seu celular, principalmente Google Fotos, ou Google Drive, ou OneDrive, tá? É sempre interessante deixar essas cópias automáticas. Por quê? Porque automaticamente, se acontecer alguma coisa com o seu celular, roubo, perda, né, danificou, você tem a informação ali guardada na nuvem e você pode usufruir em outro local, tá? Muito comum o WhatsApp. O WhatsApp faz esses tipos de backups, só que ele faz esse backup em períodos da noite, madrugada, né? E muitas pessoas têm o costume de desligar o seu celular, tá? E isso você tem que evitar, você tem que manter ligado, mesmo que seja no silencioso ali, para poder o sistema fazer o backup automático pelo menos uma vez por dia, tá? Esses backups acontecem justamente para poder te dar proteção de não perder os seus dados. Criptografe seus dados, existem a função criptografar no próprio aplicativos, né? E se permitem esse tipo de proteção dos seus dados. Né? Utilize o antivírus atualizado, sempre tem bom ter um antivírus no seu celular, no seu computador, pessoal. Avast, Avira, Norton, tá? Kaspersky, então, são antivírus que dão proteção melhor para seus aparelhos, né? Em si. Né? Não usar rede Wi-Fi pública, isso é muito comum as pessoas fazerem isso, porque são redes abertas. Então, existem sempre alguma pessoa, um hacker em si, que vai utilizar aquela maneira de poder invadir algum celular e tentar descobrir alguma informação. Aí, se você vier, vamos supor, ele não é um hacker que só está testando seu conhecimento, ele é um cracker que está roubando aquela informação e usufruindo para ele, aí é um problema mais sério. Né? Atualizar suas senhas. Eu sempre bato na mesma tecla. Por favor, atualize sua senha. Não fique deixando essa senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque são muito fáceis. Ah, é de 1 a 10, é de 10 a 1. Gente, não importa. Você tem que fazer misturas, trocas dessas senhas. Letras maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais. Isso é sempre uma proteção a mais que você dá ao seu aparelho, ao seu dispositivo, tá? Ao seu computador, seu e-mail, tá certo? Tem alguns aplicativos que fazem essas trocas a cada 2 meses, alguns sites fazem a troca a cada 6 meses, é comum, tá? Mas, por exemplo, você que tem a oportunidade de ter pela própria imagem, né? O seu celular ele tem identificação digital, ele tem identificação pela íris, ative todas essas identificações, coloque a senha, né? No caso, uma de letras, você dificulta, isso é uma proteção maior para vocês também. Tá? Fica como última dica, tá? Os seus próprios aparelhos Wi-Fi,
eles também podem ser trocadas as senhas, porque eles têm uma senha padrão de mercado. Então, se você deixa essas redes abertas com essas senhas padrões, é muito comum as pessoas fazerem invasões, roubando dados do seu computador, de qualquer aparelho dentro da rede, e você não vai saber. Tá certo? Tá? Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, tá? Até a próxima.